pessoal! Então vamos a mais uma videoaula. Nesta videoaula nós vamos abordar o esboço de gráficos. Então nós vamos ver como usar as ferramentas matemáticas que a gente viu até aqui para esboçar o gráfico de uma função qualquer y igual a f de x. Bom, vocês poderiam dizer, mas a gente pode esboçar o gráfico atribuindo valores para a função e obtendo a sua respectiva imagem. Porém, essa tarefa pode ser cansativa, né? E também ela não é muito eficiente em algumas situações. E aí, nós precisamos, né, efetivamente usar as ferramentas que a gente viu, como, por exemplo, determinar as regiões de crescimento e decrescimento, determinar os pontos de máximo, os pontos de mínimo, concavidade, pontos de inflexão. Todas essas informações, elas vão nos auxiliar na hora da gente construir o gráfico. E até saber essas informações, elas vão nos auxiliar a interpretar o gráfico obtido com uma ferramenta computacional. Porque vocês podem dizer, mas é muito mais prático a gente usar uma ferramenta gráfica ou computacional para gerar esse gráfico. E não preciso ter todo o trabalho de estar esboçando manualmente esse gráfico. Ok, mas nós temos que tomar cuidado ao pegar um gráfico, né, obtido através de alguma ferramenta, para a gente interpretar ele corretamente. Por exemplo, eu tenho aqui o gráfico de um polinômio. Inicialmente, olhando esse gráfico, ele se assemelha muito com o comportamento da função y igual a x ao cubo. E aí, neste caso, nos leva inicialmente a concluir de que esta função ela não teria máximo nem mínimo local, que ela teria simplesmente um comportamento crescente, como a gente está sendo levado a concluir a partir deste gráfico. Porém, se a gente olhar mais de perto, der um zoom nesta região aqui, nós percebemos que esta função ela possui um máximo local, aqui em x igual a 0,75, e um mínimo local aqui em x igual a 1. Então, nos leva a concluir de que, apesar de a gente usar uma ferramenta gráfica para construir o gráfico de uma função, nós precisamos de mais ferramentas para poder analisar qualitativamente este gráfico, que é o caso, né? Esse é apenas um exemplo, e assim a gente tem outras situações. Então, vamos lá a os passos que a gente vai seguir para esboçar o gráfico de uma função. Esses passos que eu vou apresentar aqui, pode ser que para algumas funções a gente não vá ter uma informação relevante de alguns dos passos, mas tem outras funções que em todos esses passos a gente vai ter informações muito importantes. Então, inicialmente a gente começa olhando para o domínio da função. É importante sempre a gente saber onde a função está definida, onde não está. Obter a intersecção com os eixos. Obter a intersecção com o eixo x pode não ser tão fácil, ou seja, encontrar as raízes da função. Porém, encontrar a intersecção com o eixo y é simples, basta a gente atribuir o valor para o x igual a 0 e a gente obtém a imagem. E aí, no caso que não for possível encontrar as raízes, a gente não encontra, mas se possível, essa informação ela nos auxilia na hora da gente construir o gráfico. Uma outra informação que ajuda muito na hora da gente construir o gráfico é saber se a função possui alguma simetria. E aí, as simetrias que a gente basicamente usa são as simetrias, por exemplo, vindas de uma função par, ou seja, quando a função avaliada em menos x é igual à função avaliada em x. Então, nós vamos ter uma simetria em relação ao eixo y. Por exemplo, aqui eu separei um gráfico de uma função que é par. Então, notem que nós temos uma simetria em relação ao eixo y, ou seja, se eu pegar este gráfico para x menor do que 0 e fizer a reflexão em torno do eixo y, eu tenho esta outra parte do gráfico. E uma outra simetria também, que é a simetria em relação à origem, que está presente em funções ímpares, ou seja, quando f avaliado em menos x é menos a f avaliado em x. Então, a simetria em relação à origem, ou seja, esta distância deste ponto até a origem é a mesma do que desse ponto, e essa localização, né, este ponto aqui é a reflexão deste em torno da origem. Uma outra simetria que nos ajuda é saber, que
não é bem uma simetria, mas né, nos ajuda é saber se a função ela é periódica. Quando que uma função é periódica? Quando ela, avaliado em x mais p é um número real, e este valor da função neste ponto é igual a f avaliado em x para todo x do domínio da função f. E aí o menor desses p's para os quais essa igualdade é satisfeita é chamada de período da minha função f. Então aqui eu separei um gráfico de uma função periódica. Isso vai nos ajudar a gente conhecer se a função é periódica na hora da construção do gráfico, porque se a gente sabe que o período é p, então basta a gente esboçar o gráfico dessa função num intervalo de medida p, e aí depois pegar esse gráfico e replicar ele nos demais períodos e a gente vai ter o gráfico da função. O próximo passo é encontrar as assíntotas desta função. Então, assíntotas horizontais, relembrando, para encontrar essas assíntotas, a gente calcula o limite da função quando x tende a mais infinito e quando x tende a menos infinito. Se este limite der um número, então nós vamos dizer que y igual a este número é uma assíntota horizontal. Assíntotas verticais, os candidatos a assíntotas verticais são os pontos onde a função não está definida. E aí a gente, para verificar se esses pontos são assíntotas, a gente calcula os limites da função quando x tende à esquerda desse ponto e à direita desses pontos. Se esse limite for mais infinito ou menos infinito, nós vamos dizer que x igual a A é uma assíntota vertical. Uma outra informação que pode ser útil é estudar os pontos onde a função não seja contínua. Isso também é relevante na hora da gente construir o gráfico da função. Outra informação que a gente vai precisar é estudar os intervalos em que a função é crescente e onde ela é decrescente. Para isso, nós vamos usar um resultado que já foi visto em aulas anteriores, que diz o seguinte, que se a derivada da minha função f ela é positiva num intervalo, então a função f vai ser crescente nesse intervalo. E onde a derivada é negativa, a função ela é decrescente. Vamos encontrar os pontos de máximo e os pontos de mínimo locais. E aí, para isso, nós precisamos dos pontos críticos da função, ou seja, onde a derivada se anula. Para identificar se é máximo ou mínimo, nós podemos usar ou o teste da primeira derivada ou o teste da segunda derivada. Bom, no teste da primeira derivada, se a f' muda de sinal positivo para negativo no ponto C, então nós vamos ter de que f avaliada em C é o máximo local. Já se a derivada muda de sinal de negativo para positivo no ponto C, então f avaliada em C vai ser um mínimo local. Ou também podemos usar o teste da segunda derivada, desde que a segunda derivada avaliada nesse ponto crítico seja diferente de zero. Se a segunda derivada avaliada nesse ponto C é maior do que zero, então a f avaliada em C vai ser o mínimo local da minha função. Já se a segunda derivada avaliada nesse ponto crítico é menor que zero, então este ponto representa um máximo local. Tendo essas informações, a gente agora pode identificar se os pontos de inflexão, se a função possui os mesmos, e identificar as concavidades. E aí, para isso, nós vamos olhar para o sinal da segunda derivada da função. Então, se a segunda derivada for positiva no intervalo i, nós sabemos que a função f vai ser estritamente convexa neste intervalo. Já se a segunda derivada for negativa no intervalo i, então a função f vai ser estritamente côncava nesse intervalo i. E aí, os pontos onde nós temos, os pontos do domínio da função, onde nós temos mudança de concavidade, ou seja, de convexa para côncava, não vão ser os pontos de inflexão, ou mudança de côncava para convexa. E aí, por fim, vamos usar todas essas informações para construir o gráfico de uma função. Então, vamos agora efetivamente ver como isso funciona na prática. Então, vamos começar com um exemplo de f de x igual a 1/3 de x ao cubo mais 1/2 de x ao quadrado menos 6x mais 8. Então, pelo fato de ser um polinômio,
o domínio é todos os reais, né? Não temos restrições no domínio da minha função. Intersecção com os eixos, no caso, intersecção com o eixo y, quando x é 0, a função vale 8, então a intersecção com o eixo y é 0, 8. Intersecção com o eixo x, ou seja, as raízes não são tão fáceis da gente encontrar aqui, então nós não vamos encontrar essas raízes exatamente. Neste caso, a função não é par, não é ímpar e também não é periódica. Então, a gente não tem a presença de simetrias no gráfico dessa função, simetrias desse tipo. Agora, olhando para as assíntotas. Como não temos pontos onde a função não está definida, não temos assíntotas verticais. Também, agora olhando para assíntotas horizontais, ou seja, calculando o limite da função quando x tende a mais infinito, isso é mais infinito, e quando x tende a menos infinito, a função tende a menos infinito. Então, não temos assíntotas horizontais também. E a função não possui pontos de descontinuidade, certo? Agora, eu vou juntar essas informações que a gente obteve até aqui numa tabela, para que depois a gente consiga usá-las na hora de construir o gráfico, né, de uma maneira mais eficiente. Então, eu já coloquei aqui as informações sobre o domínio, intersecção com os eixos, o fato das assíntotas e as simetrias. Agora, vamos encontrar os pontos críticos. Então, vou calcular a primeira derivada da função e ver onde essa derivada se anula. Neste caso, a derivada se anula em menos 3 e 2. Então, estes são os pontos críticos da minha função f. Vamos estudar o sinal da derivada agora para identificar os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Então, como a derivada é um polinômio do segundo grau, as raízes são menos 3 e 2. Entre menos 3 e 2, a primeira derivada ela é negativa. Já para x menor do que menos 13 e para x maior do que 2, a primeira derivada é positiva. Então, pelo resultado que nós vimos já em aula, nós temos de que a função f, então, ela vai ser crescente onde a derivada é positiva, ou seja, para x menor ou igual a menos 3 e para x maior ou igual a 2. E a função vai ser decrescente onde a minha derivada é negativa, ou seja, para x maior ou igual a menos 13 e para x menor ou igual a 2. Já vou colocar essas informações aqui também nessa tabelinha, né? Colocando o sinal da derivada, já preenchi os intervalos aqui e onde a função é crescente e onde ela é decrescente. Vamos agora identificar se esses pontos críticos são pontos de máximo, mínimo ou né, se a gente tem alguma informação sobre eles. Para isso, eu vou usar aqui a segunda derivada. Então, calculei a segunda derivada da função f, avaliei a segunda derivada no primeiro ponto crítico, ou seja, em menos 3, e esta segunda derivada neste ponto é menos 5, ou seja, negativo. Isso quer dizer que x igual a menos 3 é um ponto de máximo local. E a função avaliada nesse ponto é 43 sobre 2. E a segunda derivada avaliada em 2 é 5, ou seja, maior do que 0. Então, quer dizer que x igual a 2 é um ponto de mínimo local. E o valor da função neste ponto é 2/3. Já vou colocar essas informações aqui também na tabelinha, certo? Para a gente usar depois. E, por fim, falta a gente estudar a concavidade da função. Então, para isso, nós olhamos para o sinal da segunda derivada. Como a segunda derivada é dada por 2x mais 1, nós percebemos que essa segunda derivada, ela zera em menos 1/2. Ou seja, nós temos mudança de sinal neste ponto. Então, como a segunda derivada ela vai ser negativa para x menor do que menos 1/2, então, a minha função f ela vai ser estritamente côncava no intervalo de menos infinito a menos 1/2, intervalo aberto, certo? E a segunda derivada ela é positiva para x maior do que menos 1/2, então isso quer dizer que a minha função f ela vai ser estritamente convexa para x maior do que menos 1/2. Então, vamos colocar essas informações aqui na tabela também já, né?
Agora que nós temos as concavidades, nós vemos que no ponto x igual a menos 1/2, nós temos mudança de concavidade, ou seja, a função passa de côncava para convexa, então nós temos um ponto de inflexão em x igual a menos 1/2. Eu quero frisar aqui de que eu usei o teste da segunda derivada para determinar se os pontos críticos eram pontos de máximo ou ponto de mínimo. Nós também poderíamos ter usado o critério da primeira derivada, ou seja, observar que à esquerda do menos 3 a função é crescente e à direita ela é decrescente, então o x igual a menos 3 é um ponto de máximo. O mesmo no ponto x igual a 2. Tanto faz qual dos dois critérios a gente usa, tá? Sendo que o critério da segunda derivada pode ser que em algumas situações ele não seja efetivo, ou seja, no caso em que a segunda derivada é zero. Agora vamos usar essas informações todas para construir o gráfico desta função. Eu começo então colocando aqui no gráfico os pontos de máximo e os pontos de mínimo. Então, o ponto de máximo, que é em menos 3, 43/2, o ponto de mínimo, que é 2/3, ou melhor, 2 e 2/3, certo? O ponto de inflexão, que é menos 1/2 e 133/12, intersecção com o eixo y, certo? Então, temos esses pontos. Agora, eu vou começar a construir o gráfico por partes, por etapas. Vamos começar a construir o gráfico para x menor do que menos 3. Para x menor do que menos 3, nós sabemos o quê? De que a função é crescente e ela é côncava. E uma outra informação também é de que nós vimos que o limite quando x tende a menos infinito é menos infinito. Então, a gente sabe que, como ela é côncava, certo? E nós temos, né, esse limite, então sabemos que tem este comportamento. Pode ser que seja necessário a gente atribuir alguns valores aqui para ter uma ideia onde a função vai como ela vai se comportar, mas a gente sabe que ela vai ter esse comportamento côncavo, certo? Agora vamos olhar para o próximo intervalo, para x entre menos 3 e menos 1/2. Neste caso aqui, a função é decrescente e ela continua sendo côncava, ok? Então, tem esse comportamento. Para x agora, entre menos 1/2 e 2, a função continua sendo decrescente, mas ela passa a ser convexa. Então, ela vai ter este comportamento aqui. Notem que ela teve uma mudança de concavidade, porque o menos 1/2 é um ponto de inflexão. Agora, para x maior do que 2, a função ela é crescente e continua sendo convexa. E nós também vimos que o limite, quando x tende a mais infinito, é mais infinito. Então, isso nos ajuda na hora da gente construir esta outra parte do gráfico, certo? Vamos ao segundo exemplo. Agora, eu tenho a função 2x² sobre x² menos 1. E nós queremos esboçar o gráfico desta função. Começamos olhando o domínio da função. Neste caso, a função não está definida em mais e menos 1. Okay? Então, ela está definida em todos os reais, exceto nesses pontos. Intersecção com os eixos. Quando x é zero, a função vale zero. Então, ela vai intersectar o eixo x e o eixo y em 0, 0. Ou seja, não tem outras raízes. Então, este é o único ponto de intersecção com os eixos. Olhando para as simetrias, avaliando a função em menos x, nós vemos que essa função é igual a f avaliada em x, ou seja, a função f é par, então ela vai ter simetria em relação ao eixo y. Já coloco essas informações que a gente obteve na tabelinha, certo? Agora eu vou estudar as assíntotas. Então, eu começo olhando para as assíntotas horizontais. Eu olho para o limite quando x tende a mais infinito e a menos infinito, e aí nós vemos que esse limite é 2, ou seja, y igual a 2 é uma assíntota horizontal. E os candidatos a assíntotas verticais são o mais e o menos 1. Então, eu vou calcular o limite da função quando x tende a menos 1 pela esquerda, quando x tende a menos 1 pela direita, e nós vemos que
À esquerda do menos 1, esse limite é mais infinito, à direita do menos 1 é menos infinito, e isso já é o suficiente, né, para a gente dizer que x igual a menos 1 é uma assíntota vertical. O mesmo ocorre com x igual a 1. Esses limites a gente também vai usar na hora da gente construir o gráfico da função, certo? Então, já trazendo essas informações para cá, né, das assíntotas. Agora, vamos olhar para a derivada da função f. Calculei a derivada, encontrei o ponto crítico, que neste caso é x igual a 0. Temos um único ponto crítico. Vamos estudar o sinal da derivada para identificar os intervalos de crescimento e decrescimento. Como o denominador da derivada aqui é x² menos 1 tudo ao quadrado, ou seja, o denominador é sempre maior do que 0 para x diferente de menos 1 e diferente de 1. Então, o sinal da primeira derivada depende apenas do numerador, ou seja, de menos 4x, que no caso é positivo para x menor do que 0 e é negativo para x maior do que 0. Então, este é o sinal da primeira derivada da função f. Note que a função f não está definida em menos 1, 1. Então, frisei isso aqui para a gente não errar na hora da gente colocar onde a função é crescente e onde ela é decrescente. Porque o menos 1 não faz parte do domínio da função. Então, a função f vai ser crescente para x menor do que 0, menor ou igual a 0, exceto x igual a menos 1. E ela vai ser decrescente para x maior ou igual a 0, exceto em x igual a 1, ok? Já vou trazer essa informação aqui para a tabela. E agora eu vou calcular a segunda derivada. Usando a segunda derivada para verificar se o ponto crítico, x igual a 0, é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, nós vemos que a segunda derivada em 0 é menos 4, ou seja, é negativo, então quer dizer que x igual a 0 é um ponto de máximo local. E o valor da função neste ponto, a gente já calculou, que é 0. Agora, estudando o sinal da segunda derivada, para a gente identificar a concavidade, né, da função. Então, neste caso aqui, o numerador 12x na quarta mais 4, né, o numerador da segunda derivada, é sempre positivo. Então, o sinal da segunda derivada vai depender apenas do denominador. Mais especificamente, como o denominador é x² menos 1 ao cubo, e aí o sinal desse denominador ele vai depender apenas de x² menos 1. E, no caso, x² menos 1 é menor que 0 se o módulo de x menor do que 1. Ou seja, a segunda derivada é negativa quando x em módulo é menor do que 1. Logo, isso quer dizer, então, de que a minha função f ela vai ser estritamente côncava no intervalo aberto de menos 1, 1. E a segunda derivada, ou seja, x² menos 1 é positivo quando o módulo de x maior do que 1. Logo, então, isso quer dizer que a função f vai ser estritamente convexa no intervalo de menos infinito a menos 1 e intervalo de 1 até mais infinito. Já trazendo essas informações aqui para a tabela, certo? Agora, pontos de inflexão, que falta a gente responder essa pergunta ainda. Aqui é importante a gente notar de que a função f ela não vai possuir pontos de inflexão. Vocês poderiam dizer, mas nós temos mudança de concavidade, por exemplo, em x igual a menos 1. Ok, porém, x igual a menos 1 não é um ponto do domínio da minha função. Então, a função não tem um ponto de inflexão em x igual a menos 1. O mesmo ocorre em x igual a 1. Agora, vamos usar essas informações para construir este gráfico. Então, no caso aqui, nós temos apenas um ponto de máximo, que é 0, 0. Também é a intersecção com os eixos. Temos três assíntotas. A assíntota horizontal, que é y igual a 2, e duas assíntotas verticais, que é x igual a menos 1 e x igual a 1. Agora, eu vou começar a esboçar o gráfico para x menor do que menos 1.
e usando a informação de que quando x tende a menos infinito, a função tende a 2, por isso que y igual a 2 é uma assíntota horizontal. E quando x tende a menos 1 à esquerda, a função tende a mais infinito. Então, nós temos este comportamento aqui, certo? Já para x entre menos 1 e 0, importante, né? Também ainda, né? Para x menor do que menos 1. A função é crescente e é convexa. Então, tem todas essas informações para a gente construir o gráfico. Agora, para x entre menos 1 e 0, nós vimos de que quando x tende a menos 1 à direita, ou seja, estou me aproximando de menos 1 à direita, a função tende a menos infinito. Então, ela tem este comportamento. E a função, neste intervalo, ela é côncava. Então, e ela vai até o ponto 0, 0. Então, tem este comportamento aqui. Já para x entre 0 e 1, nós temos que a função também ela vai ser decrescente e côncava. Então, vai manter a concavidade, né, côncava. E, além disso, quando x tende a 1 pela esquerda, o limite da função é menos infinito. Então, este comportamento aqui. Já agora, para x maior do que 1, nós temos de que a função é decrescente e é convexa. Além disso, o limite, quando x tende a 1 pela direita, dessa função f, é infinito. Então, a gente usa essa informação. E também o fato de que o limite, quando x tende a mais infinito, a função tende a 2. Então, ou seja, né, vai se aproximar dessa assíntota horizontal y igual a 2. Notem que aqui, na hora da gente esboçar esses gráficos, pode ser que a gente precise atribuir alguns valores, por exemplo, aqui para x menor do que menos 1. Atribuir alguns valores para a função só para ter uma ideia se a função vai estar mais para a esquerda, mais para a direita, mas o comportamento, qualitativamente, a gente consegue esboçar o gráfico basicamente com essas informações que a gente tem aqui na tabela. É importante a gente frisar isso, tá? Vamos a um terceiro e último exemplo. Neste exemplo, nós temos uma função f de x dada por ax e elevado a bx, onde a e b são números reais diferentes de zero. Sabendo que f' avaliado em 0 é 30, eu quero determinar a e b tal que o gráfico dessa função f seja dado por este gráfico abaixo. Bom, este gráfico, qual é a informação que ele está nos dando? Adicional. Ele está nos dando a informação de que x igual a menos 1/3 é um ponto de mínimo local. Então, a gente pode usar isso. Não está sendo dado o valor da função neste ponto. Só está sendo dado esta informação. Então, como é que a gente vai encontrar a e b? Como aqui nós temos a informação da segunda derivada, isso dá um indicativo de que nós temos que calcular a primeira derivada e segunda derivada para usar essa informação. Então, vamos lá. Calculando a primeira derivada da função f, nós obtemos que essa derivada é a e elevado a bx mais abx e elevado a bx. Encontrando os pontos críticos, ou seja, verificando onde essa derivada se anula, nós temos que, colocando e elevado a bx em evidência, né? Fica e elevado a bx vezes a mais abx igual a 0. Produto de duas funções ser 0 quer dizer que uma delas é 0. Bom, e elevado a bx nunca é 0. Então, este produto ser 0 só vai acontecer se a mais abx é 0. Como a é diferente de 0, isso é equivalente a dizer que x igual a menos 1 sobre b. Então, menos 1 sobre b é um ponto crítico da função, ou seja, tem um único ponto crítico. E aí vamos juntar essa informação com o fato de que menos 1/3 é um ponto de mínimo local. Nós vimos em aulas anteriores de que se um ponto do meu domínio é um ponto de mínimo local ou um ponto de máximo local, então isso quer dizer de que esse ponto será um ponto crítico.
No caso, nós temos a informação de que x igual a menos 1/3 é um ponto de mínimo local e x igual a menos 1 sobre b é um ponto crítico, então isso quer dizer que b é igual a 3. Então, já encontramos o valor do b. Agora, vamos calcular a segunda derivada da função para descobrir o valor do a e usar de que essa segunda derivada em zero é 30. Então, a segunda derivada, calculei, já substituí quem é o b aqui, e essa segunda derivada é 6a é elevado a 3x mais 9ax é elevado a 3x. Calculando essa segunda derivada no ponto zero, nós obtemos de que isso é 6a. Como a condição nos diz que a segunda derivada no ponto zero é 30, então 6a igual a 30 quer dizer que o a é igual a 5. Então, isso quer dizer que este gráfico que está sendo apresentado é o gráfico da função 5x é elevado a 3x. Bom, então esta era a videoaula de hoje e até a próxima.